Ai, ai. Vamos lá, né? Começar a live. Olá, tudo bem, Ramos? Oi, Mari. Gente, vocês colocam os nomes que são difíceis a gente falar. It 1307, olá. Vinícius, tudo bem? Amanda, ai que bom, Amandinha. Você tá aqui, Daniel, que bom ter vocês aqui. Muito bom. Sejam bem-vindos. Hoje a live tá imperdível. Vamos tocar aqui assuntos bem relevantes. E mudou a foto, Mari. Mariana, né? Harry, Davi, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai estar falando sobre repercussão geral com uma pessoa que é especialista no assunto. Então ela vai trazer vários insights, a gente já alinhou algumas coisas para essa live de hoje que são super relevantes no dia a dia profissional da gente, né? Até porque esse tema tem bastante relevância. Só para vocês terem uma ideia, hoje você tem 445 casos de repercussão geral reconhecidos no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente está falando de algo bastante substancial. Oi, Eliane, que bom ter você aqui, minha linda. Muito bom ter você aqui. Eliane, professora do IBMEC em tributário, um espetáculo. Que bom, Harry, seja muito bem-vindo, espero que você goste. Hoje a gente vai estar falando aqui de um tema super legal, que é a repercussão geral. Sextas-feiras, normalmente, a gente trabalha com questões aliadas a processo civil, né, apesar da nossa pegada ser tributarista. E repercussão geral tem tudo a ver, né, com questão tributária também, porque a gente tem vários casos de repercussão geral em matéria tributária. Oi, Jamile, oi, Mônica, sejam muito bem-vindas aqui, Rita também. Que bom contar com vocês, ainda mais hoje, né? Eu falei, gente, eu vou divulgar, porque hoje é dia dos namorados, as pessoas não vão querer me assistir falando, e o tema é interessante, vale a pena. Chame seu amor para assistir com você a live, entendeu? O importante é a gente aproveitar esses momentos que a gente tem aqui para falar. Espero que o clima aí na cidade de vocês esteja ótimo. Eu tô aqui em Friburgo, o clima tá ótimo, sol, um dia lindo, né? Isso também é importante pra gente se animar, né? Um dia nublado, a gente trancada em casa, já é um caos. Oi, Andressa, seja muito bem-vinda. Vinícius, Matheus, Miguel, Lucas, Rafael, que bom que vocês estão aqui. Heleninha também já tá entrando. Namoramos o direito tributário. Exatamente. Ai, que bom, ó, Eliana. Muito obrigada. Também falo isso. Mas me dizem que eu sou maluca, que eu não posso ficar falando essas coisas. Então, eu tô me controlando aqui. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Roberta. Que bom que vocês estão aqui. Em breve o nosso convidado está chegando, tá? Que é o professor Ulisses Schwartz, que atua diretamente no STF como procurador do Estado em relação às matérias. Oi, Rafa, tudo bem? Então, realmente é bem interessante porque é uma pessoa que trabalha com isso. Amamos direito tributário. Que bom, eu também, gente. Quando eu falo isso, o pessoal da minha família me acha um pouco detraquê. Mas eles não são advogados. Então, assim, a gente dá uma flexibilização na questão, né? Mas vamos que vamos. Espero que todos estejam bem em suas casas. Oi, Jaime, tudo bem? Muita gente aqui conhecida, muita gente nova, né? Só avisando que essa nossa... Oi, Maria Luísa, tudo bem? Só avisando que essa nossa live de sextas-feiras, ela tem esse condão. A gente sempre vai estar trazendo matérias no âmbito tributário, mas mais vinculadas à questão processual, né? Porque o processo ele é fundamental, gente. Ele é instrumento, como a Cris muito bem falou na última live que a gente teve sexta passada. O processo ele é instrumento, mas ele é um instrumento que a gente precisa saber manejar para tudo, em qualquer área do direito, né? Oi, Norton, Marcinho, sejam muito bem-vindos. Paula, que bom que você está aqui também. Muito bom. Muito bom ver amigos queridos aqui nessa live, ainda mais no Dia dos Namorados. Ô, minha querida, que bom que você tá aí. Ana Maria, Rosângela, eu tô com vários alunos do IBMEC aqui. Jamile, Maria Luísa, um monte de gente aqui do IBMEC, Rosângela. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Saudade de vocês. A gente não consegue ver, né?
Os alunos mais presencialmente, é só por meio de tela. A Marília também, minha aluna, Catarina do GDT, que é um espetáculo. Obrigada que vocês vieram aí. Evandro, muito bom ter vocês aqui junto com a gente. E é a única forma que a gente tem de estar se comunicando com vocês, né, pessoal? É por meio dessa situação aqui, via live e tal. Oi, Fábio, grande amigo. Projeto nessa parceria aí de lives constantes. Ontem arrebentou com uma live sensacional. Então, a gente que tá gravada, tá, gente? Todas as lives que a gente faz, elas ficam gravadas no IGTV. Então, vocês têm condições de assistir. Ontem foi a live do Double Fábio, né? Fábio Fraga mais Fábio Calcini arrasaram fazendo um overview sobre a imunidade nas receitas de exportação. Um tema bastante relevante. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Bom, que legal, a gente já tá chegando aí a quase 40 pessoas. Muito bom. Já chegamos a 40 pessoas, muito obrigada. Não deixem de mandar coraçãozinho nessa live, que quanto mais coração, melhor pra gente, mais gente assiste. A gente alcança ainda mais porque hoje, gente, é dia dos namorados. Então vejam bem, mandem corações na live, estamos todos em love pelo direito tributário aqui. Bom, o nosso convidado já entrou, já vou conectar. Paula, o pessoal da BR, beijo para Ana Paula, beijo para o Zé, obrigado por vocês estarem aqui, Patrícia Heller também. Bom, olá, professor Ulisses, meu amigo querido, seja muito bem-vindo. O nosso convidado da live acabou de entrar. Eu queria dizer assim... Oi, Micaela. É um prazer revê-la, amiga. É um prazer estar com vocês aí, uma grande alegria. Graças a Deus, eu estava falando para eles, Ulisses, que a grande vantagem dessa situação louca que nós vivemos é o fato de a gente conseguir rever amigos. Gente, Ulisses é meu amigo do mestrado em Brasília, alguns aninhos atrás, entendeu? Nós fizemos juntos. Ele, inclusive, nessa época, quando terminou o mestrado, fez uma dissertação que é um espetáculo sobre repercussão geral, exatamente falando sobre a ótica de Niklas Luhmann. Só ele para estudar Niklas Luhmann, conseguir entender e fazer uma ligação entre ele e a repercussão geral. É uma pessoa que sempre foi brilhante no mestrado, então eu já tinha uma amizade incrível por ele. Estou tendo a oportunidade de revê-lo agora. E, além disso, né, eu tenho que falar do currículo, né, de Ulisses. Ulisses é procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, atua diretamente no Supremo, então é uma pessoa que conhece a prática da repercussão geral, não vai estar falando com vocês só do que está no caderno, no livro, na doutrina. É uma pessoa que vive isso, além de ser um professor em diversas instituições lá em Brasília, seja no âmbito do processo constitucional, seja no âmbito do direito tributário, inclusive do próprio IDP, que foi onde a gente fez mestrado. E, além do mais, ele também é doutor em Direito, né? Doutor em Direito pela USP. Então, assim, é uma pessoa super qualificada que cedeu um tempinho dele para vir falar com a gente aqui. E eu só queria agradecer muito essa tua presença. Micaela, é fruto, tudo que você falou é fruto da sua amizade por mim mesmo. Agradeço demais o convite, é um prazer revê-la, estar com esse grupo aí de estudiosos do direito. É sempre uma alegria falar sobre direito. Eu não perco oportunidade e quando você formulou o convite, recebi com muita alegria, com muita satisfação. E estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema, né? Um tema que, apesar de já ter algum tempo aí na área, ainda tem muitos problemas, muitas questões para a gente entender a operacionalidade e a finalidade, talvez a teleologia da própria repercussão geral, né? Não, perfeito, Ulisses. Antes de eu te passar a palavra para a gente começar a falar das questões preliminares assim, sobre repercussão geral, eu queria só dar um dado para a gente começar a ver a importância disso daí. Né? Hoje em dia, nós temos 445 casos com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. No ano de 2019, 41 casos tiveram repercussão geral reconhecida. Desses 41 casos, 27 casos tiveram suspensão nacional dos processos e desses 27 casos, 18 casos foram tributários. Então, para vocês entenderem como é que a sistemática, a análise dessa questão é extremamente relevante para a gente, tá? E aí eu vou te passar a palavra agora, Ulisses, para você dar aquele overview inicial sobre o tema.
Tá ótimo, Micaela. Eu novamente reitero o agradecimento. E eu queria trazer fazer algumas considerações iniciais, principalmente sobre um certo esforço histórico sobre a repercussão geral e o motivo dela ter surgido no sistema brasileiro. Não? Há muito tempo, e já tivemos alguns institutos ou mecanismos no passado, né? A questão da atribuição de relevância no Supremo, e algumas experiências. E quando veio a Constituição de 88, o recurso extraordinário ele foi inserido na Constituição sem nenhum filtro. Né? Ele colocou ali aquelas hipóteses, né, que estão colocadas nos 3 incisos, e o que aconteceu? Na verdade, esse modelo de recurso extraordinário, esse modelo processual brasileiro, ele sempre levou a uma situação de congestionamento do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós ainda temos que entender isso. Nós não temos, propriamente, apesar de usarmos essa expressão Suprema Corte, a gente usa sempre de boca cheia essa expressão, a nossa Corte, o Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, ele é um tribunal que faz, às vezes, de uma Corte Constitucional. Se nós olharmos o funcionamento do Supremo hoje, nós temos ações penais, nós temos inúmeros assuntos que vão diretamente para o Supremo como competência originária. Temos aí também nesse painel o controle de constitucionalidade propriamente dito, mas não temos no Brasil, isso o professor Barroso, o ministro Barroso, ele tem sempre batido nessa tecla e concordo com ele nesse posicionamento, que nós precisaríamos fazer uma revisão do funcionamento do Supremo. Mas, enquanto isso não vem, estamos aí com a nossa querida repercussão geral. A repercussão geral, ela traz assim uma inspiração lá do sistema americano. Né? Vocês vão ver lá o writ of certiorari na corte estadunidense, o recurso de amparo na Espanha. Nós vamos ver também no modelo alemão, né, a Verfassungsbeschwerde, a reclamação constitucional. E nós vamos olhar uma característica comum, tanto na Corte Constitucional Espanhola, quanto alemã, quanto americana, é um aspecto de discricionariedade judicial. Essas cortes, como são cortes constitucionais, elas não têm competências ordinárias como a nossa tem. O que acontece? O acesso a ela é mais difícil. E é um sistema que sempre funcionou assim. Né? Um sistema baseado numa discricionariedade do tribunal em admitir os casos que seriam julgados pelo tribunal. Bom, para nós aqui, isso é um tabu, né? A gente tem uma certa preocupação, e eu percebo que em alas do próprio Supremo Tribunal Federal há um receio de abrir mão de competências. Né? Abrir mão de competências, de uma certa forma, é abrir mão de poder também. Né? A gente percebe que tem este aspecto do poder, não é nem uma crítica ao Supremo, nós estamos falando aqui da realidade humana, né? Essa questão de abertura, abrir mão do poder. E vem a emenda constitucional número 45, e ela introduz no sistema constitucional de 88 esta inovação, né? Que na verdade, uma revisitação de um instituto que já tivemos anteriormente, da arguição de relevância. Bom, qual era a ideia e qual era a finalidade dessa repercussão geral? Sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, era de criar um filtro recursal. E, de uma certa forma, criar uma peneira, vamos dizer assim, né, dos casos que chegavam ao Supremo. O problema é o seguinte: a nossa cultura jurídica é uma cultura jurídica baseada num certo individualismo. Né? A atuação nos tribunais e os recursos, quando vão para os tribunais, sempre foram vistos como uma certa subjetividade, né? Recorrente, recorrido. E a repercussão geral veio para romper com esse paradigma. E vamos aqui olhar o que aconteceu com esse fenômeno da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal assumiu agora um papel de discricionariedade, isso é inegável,
e tem alguns autores, e eu vejo autores que criticam essa discricionariedade, mas também quem critica essa discricionariedade não apresenta uma alternativa para resolver o problema de um tribunal congestionado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, criou-se esse filtro recursal, criando aquelas 4 situações que foram trazidas depois na lei que veio a regulamentar no Código de 73, né, a 11.418 de 2006, e a gente veio com aquelas ideias, 4 ideias centrais. É a relevância do caso do ponto de vista econômico, jurídico, social e político. Foi aí que, na minha dissertação, aqui a minha querida amiga se refere, é o seguinte, eu olhei isso e falei, poxa vida, a gente estava assistindo aula, eu não sei se ela vai se lembrar disso, o professor Gilmar estava dando aula sobre controle de constitucionalidade. E ele, de repente, parou, e eu estava na primeira fila nesse dia. Eu tinha chegado até um pouco atrasado, sentei logo, entrei para não incomodar a aula, sentei na frente, né? E aí o professor Gilmar começa aqueles momentos de reflexão que ele compartilha, né? O professor Gilmar ele tem uma maneira de dar aula muito peculiar. Ele na verdade, refletindo sobre o assunto. Aí o que ele disse? Ele falou assim, será que a repercussão geral veio só para reduzir o número de processos no Supremo? E foi neste momento que eu vislumbrei uma hipótese que nós vamos talvez aqui que seja um aspecto muito importante neste momento atual sobre a repercussão geral, que é a questão da abertura cognitiva do sistema jurídico. Por que a abertura cognitiva do sistema jurídico? Essa é uma ideia que eu trago lá de Luhmann, a abertura cognitiva do sistema, né? O fechamento operacional e a abertura do sistema. O sistema olha o ambiente em que ele está inserido, que é a sociedade, e vai trazer para dentro dele, selecionar temas que tenham importância jurídica, política, social e econômica. Aí entra, na parte econômica, a questão tributária. A questão tributária realmente entra, não só o jurídico, mas o econômico também entra. Outro aspecto da repercussão geral, que para mim é talvez o mais importante, é a questão da transcendência. A questão da transcendência da subjetividade do recorrente e recorrido. Então, vejam só, a própria lei, o próprio Código de Processo Civil, ele fala que transcenda, né, que a questão constitucional relevante, né, a relevância constitucional, transcenda o interesse subjetivo das partes. Ou seja, agora, o recurso extraordinário, quando submetido à repercussão geral, ele passa a ser objetivado. E que eu digo que há uma objetivação temática. Nós não estamos mais julgando o caso concreto. O caso concreto também é julgado. Mas do caso concreto, nós vamos tirar um tema constitucional dotado de relevância. Aí que eu vou colocar a parte prática, para a gente não ficar aqui discutindo filosofia e sociologia jurídica, que não é a finalidade do nosso encontro, né? Isso é talvez uma outra oportunidade, mas assume importância muito grande na repercussão geral para o advogado, somos nós aqui, do outro lado, a questão da preliminar da repercussão geral. Então, essa questão da preliminar da repercussão geral, ela é crucial, né? Ela é crucial para a atuação do advogado e para a apreciação da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. E aí é que está a arte, né? E eu quero até chamar a atenção, eu tenho aqui nessa biblioteca aqui, que vocês estão vendo, nessa livro de conflito familiar, eu tenho aqui um livro do professor Antonin Scalia. O livro chama Make Your Case. Prepare o seu caso, faça o seu caso. Então, a gente, quando está trabalhando com repercussão geral e trabalhando com essa preliminar da repercussão geral, nós vamos construir um caso. E o caso não é só o caso daquele cliente que nos contratou. Nós vamos tematizar, vamos tirar essa questão intersubjetiva, né? E essa questão intersubjetiva fica em segundo plano. Claro que o Supremo, quando ele decide um RE com repercussão geral, ele vai julgar, ele vai prover ou improver o recurso. O caso concreto é julgado.
Mas, no caso concreto, vamos tirar a chamada tese da repercussão geral. Essa tese, esse resumo, essa resenha do julgamento, essa síntese do julgamento que é produzida. Então, vejam vocês o seguinte. A repercussão geral, eu vou fazer aqui, eu sei que a professora Micaela vai fazer algumas perguntas aí polêmicas, com certeza, mas vejam só, será que a repercussão geral está funcionando bem? Essa é uma pergunta que eu estou vendo aqui, passando algumas perguntas aqui no chat, está subindo, e eu estou olhando rapidamente, tentando acompanhar alguns questionamentos que estão sendo feitos. É o único mecanismo que nós teríamos para filtrar o acesso ao Supremo? Veja só, talvez, antes da gente até discutir a própria repercussão geral, nós teríamos que rediscutir a própria competência, essa gama de competências do Supremo. Mas enquanto a gente não consegue implantar no Brasil uma corte constitucional, né, nós vamos fazendo esse trabalho de filtragem. O problema da repercussão geral, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não, com todo respeito, é que talvez a gente não tenha ainda conseguido trabalhar a repercussão geral de uma forma mais consistente. Tá? Então, a gente vê... Eu tive um caso aqui que eu fiz uma sustentação oral, que foi um RS sobre o homeschooling, o ensino domiciliar no Brasil. Era um caso isolado do Rio Grande do Sul, lá do município de Canela, né? E virou repercussão geral. Entendeu? E aí a gente olha no código e fala, quando tiver multiplicidade de casos. Então, tem hora que o Supremo, o ministro, ele acha o tema interessante, um tema que praticante, e o que acontece? Ele escolhe aquele tema e atribui repercussão geral. E muitas vezes tem outros casos que tem multiplicidade que acabam ficando na fila. Então, tem uma série de questões. Eu só estou fazendo essa parte introdutória, então, mostrando, em síntese, que veio a Emenda Constitucional 45 para tentar dar uma racionalidade no sistema processual brasileiro. Era a intenção, né? Não estou dizendo que isso aconteceu. É que conseguiu. Se conseguiu isso, mas era a intenção. Foi uma oportunidade de fazermos também, levar para o Supremo esta capacidade de observar os casos pelo ângulo que não seja só o jurídico, que também entra a análise econômica dos casos, a análise política dos casos. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Uma crítica que eu escuto, quer dizer, dirigida ao Supremo, e que muitas vezes a gente tem que ouvir com certa cautela. O Supremo é um tribunal político. Como que ele vai julgar por um aspecto político? O meu querido amigo Luno, eu chamo ele meu amigo, nunca estive pessoalmente com ele, mas eu gosto muito dele. Tem um texto que chama Constituição como Aquisição Evolutiva. Ele diz, a Constituição é um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Então, não tem jeito. Opa. Nós vamos ver que temas políticos vão chegar ao Supremo, que temas econômicos vão chegar, ainda mais uma Constituição como a nossa, que regula até direito interplanetário. Desculpa a brincadeira, tá? Tudo está na Constituição. Nem então, falo, Ulisses. Essa questão, a introdução, Exatamente. que passa... Não, é verdade, Ulisses. A nossa Constituição realmente ela é muito analítica, ela fala demais e acaba gerando toda essa estabilidade. Eu queria ouvir de você, no primeiro momento, o seguinte: você tocou 2 pontos aqui que eu acho que palpitam em mim. O primeiro deles é a questão do Supremo, de fato, não ter entendido bem qual o sentido da repercussão geral, né? Ou seja, tem que ser uma questão que realmente gere multiplicidade de julgamentos. Inclusive, eles acabaram reduzindo muito aquela questão da segurança jurídica que veio pelo Código de Processo Civil de 2015, que determinava de forma automática a suspensão nacional dos processos, coisa que o Supremo entendeu que não seria mais, que isso passa a ser uma decisão do relator. Então, isso começa a gerar também dificuldade, porque quando você suspende tudo, você vai aguardar um julgamento. Agora, se você não suspende, as coisas vão sendo julgadas e aí a gente vai tendo divergência de entendimento e segurança jurídica rolando. Agora, além disso, eu acho, e eu vejo com muita, vamos dizer assim, muito receio, essa visão que o Supremo tem relativamente à repercussão e à possibilidade de amicus curiae. Porque normalmente o Supremo reconhece muito
amicus curiae quando a gente está falando de associação, de federação, de confederação e tal. Coisas que têm uma repercussão ou regional ou nacional. Mas eu não vejo o Supremo admitindo empresas mesmo que tenham interesse naquela determinada questão que foi pega como repercussão geral, podendo ser admitidas como amicus curiae. Porque é aquela questão, vai ser firmada uma tese que vai ser aplicada para todos os casos. Então, as pessoas que têm interesse naquilo deveriam poder comparecer. E, para mim, a impossibilidade de que elas possam participar desse julgamento, desse debate, não deixa de ser, inclusive, uma violação ao contraditório e ampla defesa, porque vai ser aplicado para elas uma tese que elas não puderam participar. Eu quero ouvir tua opinião sobre esse assunto. Olha, você está tocando no cerne, no cerne do problema. Eu vou responder eu vou passar a minha visão sobre isso para você, mas eu ainda vou um pouco antes, talvez. Há uma dificuldade, e a gente que está trabalhando aqui em Brasília, nós temos aqui um grupo de procuradores que se reúnem, né, que é a Câmara Técnica, que a gente discute quando os estados vão entrar. Nós estamos também tentando colaborar com o Supremo, né, tanto no STJ, nos repetitivos, quanto no repercussão geral. O que nós estamos fazendo? Nós reunimos os 27, 26 estados mais o DF e fazemos uma manifestação única, né? Uma manifestação única. Mas, em alguns casos, o que surge a preocupação? É a seleção dos paradigmas. A questão já começa daí, na escolha dos processos paradigmas. Alguns processos foram bem argumentados, teve atuação boa do advogado, né? A gente sempre esquece o advogado, fala de ativismo judicial, fala do Supremo, mas, assim, tem advogados que, como eu disse no início da minha fala, usando esse livro do Antonin Scalia, do falecido Justice lá da Suprema Corte Americana, make your case. Você tem que preparar. Tem casos que são preparados de forma adequada, há uma argumentação boa, os advogados trazem argumentos, as provas são produzidas de uma forma abrangente, está correto? Só que tem horas que nós vamos ver casos que você olha e fala, meu, isso aqui não está abrangendo tudo. Esse caso aqui que foi escolhido não está muito bom. Ele não conseguiu analisar todos os aspectos. E tanto é que o Código de Processo Civil, no artigo 1035, na verdade, no 1036, vocês vão ver que ele fala de escolher paradigmas no plural. Esse é um problema, este é um problema que nós precisamos exigir do Supremo, exigir dos tribunais quando remetem os casos, que sejam realmente escolhidos paradigmas bons, vários, não só um, dois. Eu acredito que deveriam ser 2, 3, 4, o quanto for necessário, para que a gente consiga debater aquilo de uma forma ampla, de uma forma que eu consiga produzir uma tese de repercussão geral que resolva o problema. E isso é o outro problema que nós estamos assistindo. Nós vemos algumas teses, daqui a pouco, da tese, surge um outro problema. A tese, ela deixa em aberto uma outra coisa que depois vai virar um outro RE, que vai virar uma outra repercussão geral. Né? Então, vejam só, principalmente na área tributária. A área tributária é uma área sensível e ela tem repercussões econômicas. Repercussões econômicas gravíssimas com relação à segurança jurídica que você está se referindo. Outra coisa sobre segurança jurídica. Eu vou fazer aqui uma provocação. A Micaela já me conhece de outras ocasiões. Ela sabe que eu sou meio lumaníaco, né? Mas eu vou trazer aqui uma ideia de Luhmann que eu acho muito interessante da sociologia lumaniana, que ele diz assim, qual é a função do direito? A função do direito é estabilizar expectativas de forma congruente. O direito, para funcionar bem o sistema jurídico, ele precisa ter congruência. Congruência significa que não pode ter decisões insuficientes, decisões conflitantes, decisões que não tenham esta abertura cognitiva a que me referi no início. Então, veja o que eu quero dizer. Olha que problema que criaram no CPC. Eu estava participando esses dias num webinário com 2 ministros do STJ, um professor da PUC e um professor da USP. Inclusive, um desses professores participou da elaboração do novo Código de Processo Civil.
Essa regra do parágrafo 5º do 1035 do novo... Me desculpe. Acabaram com o sobrestamento automático. Isso é um mecanismo, é um problema, uma distorção que vai gerar incongruência. Isso que a professora Micaela está colocando é o problema da incongruência. Decisões em sentidos diferentes. Há 3 semanas atrás, eu fiz um agravo interno. Não vou aqui citar o caso, nem o ministro, mas eu fiz um agravo interno. O ministro me responde assim, não, sabe de uma coisa? Isso teve sobrestamento, não teve suspensão, nem chama mais sobrestamento, suspensão nacional pelo relator. Aí eu falei, puxa vida, que bonitinho, quer dizer que o meu caso aqui vai ser julgado e se amanhã vier o julgamento da repercussão geral, eu vou ter um caso que já foi julgado, que pode estar contrário ou não estará abrangido, abarcado na repercussão geral. Eu falo, não tem consistência essa ideia. É uma incongruência. Eu vou aqui usar essa expressão, uma congruência da estabilização dessas expectativas. Quando eu entro para um processo, eu tenho uma expectativa. A expectativa é clara, de ganhar. Mas, pelo menos, se eu perder, eu vou saber que aquele tema é o princípio da isonomia, minha gente. É o princípio da igualdade que está por trás disso. Processos iguais têm que ter decisões iguais. Não, como que você explica para o seu cliente? Eu imagino um advogado privado, eu sou advogado público, meu cliente é o Estado, eu tenho um cliente só. Mas o advogado tem 4 clientes dentro do escritório dele, daqui a pouco ele vai explicar para um cliente que um ganhou e o outro que estava no mesmo escritório perdeu porque não teve sobrestamento e o dele deu azar de ser julgado antes da repercussão geral ser julgada. Isso é um problema que, desculpe, nós precisamos, inclusive, talvez até adotar uma medida legislativa para que o nosso Conselho Federal do OAB e outros órgãos possam provocar no nosso Congresso Nacional uma revisão dessa regra. Sinceramente, é um problema. Outro ponto que você toca, que é o problema do amicus curiae. Aí nós estamos entrando num ponto de extrema complexidade. Ultimamente eu tenho visto umas decisões que, me desculpe, com todo respeito, não admitindo o amicus curiae. Por quê? Porque ele é interessado, né? Que ele está do lado de uma das partes e o amigo é da corte. Ele não é um amigo da parte, ele é amigo da corte. Me desculpe essa expressão mas, puxa vida, é claro que todo mundo que está entrando num processo, ele tem uma visão. E não é que ele tem um lado, ele vai ter um lado, aqui entre nós, não tem um lado. Né? Mas isso é normal do processo, o processo é dialético. Como é que eu vou ser amicus curiae dentro de um processo neutro, se eu vou trazer informações para o tribunal? É esse o grande um problema, um outro problema que Micaela toca, é a questão da admissão de pessoas físicas, pessoas naturais, né? Indivíduos, dentro do processo como amicus curiae. Eu tenho uma visão, Micaela, assim, me causa uma certa preocupação a admissão dos indivíduos, porque daqui a pouco todo mundo vai querer entrar. E olha só, se a gente não fizer uma filtragem disso, não julga nunca. E outra coisa, ninguém vai ler. Vamos ser realistas aqui. Tá igual essas sustentações orais gravadas que tem hora que mandam. Esses dias até eu vi o presidente do STJ, né, falou, quem que escuta isso? O próprio o ministro dizendo, não escuto essas sustentações. Então, a gente tem que realmente filtrar o ingresso. Agora, o equilíbrio e a paridade de armas. Né? Quando entra, por exemplo, é uma questão tributária, claro que na questão tributária tem o Estado, tem a União, o Estado, o município, o Distrito Federal do outro lado. E tem aqui do outro lado CNI, CNC, Confederação Nacional, CNA, quando a matéria envolve alguma coisa da agricultura. Então, precisa sim ter uma certa cautela. Eu acho que o ministro que preside o processo, que é o relator do processo, ele vai ter que ter cautela de manter o equilíbrio dialético argumentativo dentro do processo. É um pouco difícil? Mas se nós também abrirmos a repercussão geral e começar a ter mais do mesmo, eu acho que tem acontecido muito disso, né?
Eu tenho visto em algumas É verdade. repercussões gerais que entra uma associação, então, entrou a CNI. Daqui a pouco a Federação das Indústrias do Estado de Goiás quer entrar também. Ela já está lá. A CNI é da indústria. Então, eu acho que Perfeito. precisa haver uma articulação entre esses órgãos representativos de categorias econômicas, profissionais, e o Estado está fazendo isso. Nós, na Câmara Técnica, não entramos individualmente, nem o Estado entra individualmente mais. Nós entramos todos juntos. E muitas vezes nós lavamos a roupa suja em casa. Tem hora que tem conflito federativo, tem umas discussões, e a gente tenta alinhar, porque também tem um problema, tem um risco, viu, Micaela? Quando a gente vê entrar Federação de Indústria com CNI, daqui a pouco vem teses meio conflitantes, teses que podem Sim. gerar, sabe o quê? Ruídos no julgamento. Né? E esse é um outro problema do julgamento. O problema dos obter dicta. Meu Deus do céu. Esse problema de obter dicta é um problema do jurista. Todos nós, quando começamos a discutir qualquer coisa do direito, a gente quer falar do mundo, deste mundo, do outro mundo, de outras dimensões, se possível fosse. Né? Então, tem hora que os ministros estão Verdade. debatendo ali, e aí um fala, e se? Aí começa, aí se, não sei o quê. E tem hora, sabe o que acontece? O obter dicta acaba levando o julgamento para um rumo que não é o que está delimitado pelo caso. Vocês estão entendendo? Não sei se vocês conseguem entender dentro da repercussão geral. Que é o caso. É claro que nós estamos tirando destes casos, dos paradigmas, uma situação concreta. Né? Agora, essa articulação das entidades representativas, o processo mudou. O processo hoje é um processo plural, e a repercussão geral, para mim, é um mecanismo de abertura cognitiva que tem que ser bem usado com inteligência, para que a gente consiga levar o equilíbrio. Então, eu acho que a advocacia vai ter que mudar a sua ação. Né? E é isso que talvez promova uma melhor qualidade do produto da repercussão geral. Né? A gente está vivendo algumas Fantástico. situações. A minha imagem congelou, não sei se acho que estão me ouvindo ainda. Mas a gente está te ouvindo. Repente, falou. Então, a gente. Agora voltou. E peraí. Agora ficou sem som de novo, Ulisses. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Parou. Peraí que deu uma parada aí. Peraí, ó. Parou. Peraí. Eu vou recolocar ele na live. Eu vou tirar ele e eu vou recolocar, porque eu acho que vai dar certo. Só um segundo. Voltamos. Eu acho que ele entrando de novo funciona. Agora Oi, voltou o áudio. tirei você e botei de novo para a gente ouvir. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Não, eu estou ouvindo sim. A JGFAC 1981. Eu estou ouvindo sim a Micaela. Eu vou voltar um pouquinho e falar, talvez tenha cortado e perdido. Realmente, a repercussão geral, esse novo processo civil que a gente está tentando construir no Brasil, ele vai implicar, não é só mudança no tribunal, não. É mudanças na advocacia, na maneira como nós nos relacionamos com o tribunal. É uma construção coletiva. É uma construção que eu falo que é uma construção perigosa. A repercussão geral, quando bem julgada, show de bola, maravilha. Vamos pegar aqueles processos. Um outro problema da repercussão geral, que eu já estou falando demais, mas eu queria colocar uma outra preocupação que eu tenho com a repercussão geral, que é a aplicação do paradigma lá nos tribunais de origem. O Supremo tem adotado uma postura que eu entendo. Eu entendo a postura do Supremo.
E essa discussão, quando ela é travada no Supremo, o que, é que eles falam? Olha, se a gente admitir reclamação, nós vamos trocar os recursos extraordinários por reclamações. Se nós admitirmos mandado de segurança ou qualquer outra medida, nós podemos promover o congestionamento do Supremo com outros institutos processuais. Mas, de qualquer forma, nós não podemos ficar à mercê da interpretação que é dada nos tribunais de origem, de onde vieram os recursos, que estão lá parados, isso quando tiver a suspensão nacional. E se não tiver suspensão nacional, tem uma repercussão parada no Supremo e os processos estão caminhando. Isso, para mim, é realmente uma distorção que eu não consegui entender ainda. Não tem muita racionalidade para mim, desculpe. Mas há vários espaços dentro da repercussão geral que precisam ser trabalhados com um espírito crítico e com um espírito cooperativo. Não é só falar mal, reclamar, a gente reclama, o Supremo, não. Mas a gente, como juristas, como advogados, também participar desse processo. Não, beleza. Eu queria, inclusive, agora, nesses minutos finais, te perguntar. E os ministros, às vezes, também não aceitam quando um determinado fato não tem repercussão geral reconhecida. Teve um caso, eu estava conversando antes da gente começar agora a live com o Fábio Fraga, e ele estava comentando comigo, ele falou, Micaela, teve um caso de CMS Tustitude, que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral, e o ministro Marco Aurélio claramente colocou o seguinte, olha, eu vou colocar essa questão quantas vezes for necessário até que eles admitam a repercussão geral. Aí, assim, além de haver... ficou sem áudio a pergunta, pessoal? Quer que eu repita de novo? Vou repetir. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Daniel, Amanda? A pergunta ficou muda, então vou repetir. A pergunta é a seguinte. Na realidade, a gente fica com uma dúvida muito grande com relação ao critério de quando você admite a repercussão geral e você não admite numa mesma matéria. Veja, nessa hipótese do ICMS Tustitude, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal ele reconhece que não existe repercussão geral, ele está dando uma mensagem. Ele está dizendo o seguinte, olha, pessoal, na verdade, a partir de agora, essa questão ela é decidida pelo STJ. Eu não vou me meter nisso. Então, com isso, a gente começa justamente a não interpor recursos extraordinários para o Supremo. Ou seja, se amanhã o Supremo decide reconhecer a repercussão geral dessa questão, ela vai estar gerando uma insegurança jurídica absurda, porque ela já orientou num determinado comportamento. Então, as pessoas que deixaram de recorrer extraordinariamente vão estar perdendo uma oportunidade de se encaixar nessa nova discussão. Então, como é que isso está sendo visto por vocês aí em Brasília? Com muita... Lastimo que isso esteja acontecendo. Lastimo. Eu acho que tem um problema maior, que é o funcionamento do Supremo recentemente. Nós temos aquele princípio da colegialidade, que nós vamos ter que discutir isso no Brasil. São decisões monocráticas que não vão para o plenário. Aí o negócio fica parado. Vem daqui a pouco o ministro que foi derrotado, que não teve a repercussão geral reconhecida. Ele volta, quando ele chega um processo para ele, ele fala, bota de novo. Nós temos que aprender, não só os advogados, mas nós temos que aprender a jogar a regra do jogo. O jogo tem que ser bem jogado. E eu até recomendo, tem um autor que eu Shower, Playing by the Rules. Vamos jogar pelas regras. Então, quando a regra está estabelecida, todos têm que obedecer à regra. O Supremo também. Entendeu? É o Supremo. Então, essa ideia de tentar ressuscitar o tema, isso é, sem dúvida nenhuma, um problema e uma ofensa àquela ideia lumaniana que eu passei para vocês. Estabilizar congruentemente as expectativas. Então, isso gera um problema de congruência e nós temos que voltar a discutir o princípio da colegialidade. Não tem como nós ficarmos achando que temos 11 Supremos. Nós temos um Supremo. Então, não adianta. Um Supremo com 11 ministros. Eu até questiono, que é difícil fazer esse questionamento, porque
O tribunal é superlotado, ele está sobrecarregado, não tem como dizer que não, não tem como negar. Até o funcionamento do Supremo, primeira e segunda turma, é uma outra coisa que talvez o dia que a gente conseguir diminuir o número e transformar o Supremo numa corte estritamente constitucional, unicamente constitucional, nós temos que acabar com as turmas, nós temos que fazer julgamentos plenários. São julgamentos plenários. Aí vem o tribunal, vem o plenário virtual, que é outro problema, que é um outro problema que nós estamos enfrentando. Agora, nesse período de pandemia, beleza, eu não tenho nem eu estou querendo ir lá, entrar num plenário cheio de pessoas e correr o risco. Eu estou no grupo de risco quase, Micaela. Eu já estou chegando lá no grupo de risco. Está entendendo? E aí, o que acontece? Passada essa crise da Covid, essa crise pandêmica, nós vamos ter que voltar a repensar um pouquinho este plenário virtual. Né? Como diz o ministro Noronha, mandam para nós aqui umas sustentações orais gravadas que a gente não vê. Isso foi dito pelo ministro Noronha. Tá aí, então foi dito numa sessão. Eu não estou nem criticando o ministro Noronha, achei até bacana da parte dele. Né? Mas é isso, não temos condições. Então, é isso. Há desafios enormes com a repercussão geral. Ela atingiu o seu objetivo? Eu vou dizer parcialmente. Muito pouco. Tem casos que estão com repercussão geral reconhecida que não são julgados, e casos que têm suspensão nacional e as partes ficam esperando, mas também o Supremo Tribunal Federal está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Está julgando ação penal, está julgando não sei o quê, coisas, ADPF contra o negócio do que o presidente, o governador, o prefeito. Toda hora tem uma confusão. O nosso país está vivendo esse momento de confusão e o Supremo não está imune a isso. Mas está na hora da gente prestigiar. Eu vi uma pergunta que passou rapidamente, eu não consegui ler. Mas eu achei interessante essa colocação. Hoje, o controle concentrado, ele, para mim, a repercussão geral é a irmã gêmea do controle concentrado. Na verdade, tem coisas que estão na repercussão geral que estão em ações diretas de inconstitucionalidade, ADPFs e ADOs e outras medidas de controle, concentrado de constitucionalidade. Então, esse é um problema também do efeito vinculante, que na minha dissertação de mestrado eu já falava do efeito vinculante. E eu fui criticado. Eu era a única pessoa aqui no Brasil, naquela época, que defendia o efeito vinculante da repercussão geral. E os doutrinadores, os processualistas, todos, não tem. Como não tem? Então, para que tem repercussão geral se não tem efeito vinculante? Né? A gente teria que atribuir à repercussão geral, à tese de repercussão, o mesmo efeito na ação direta de inconstitucionalidade. Mesma situação. Está decidido. Stare decisis. É aquela coisa lá dos americanos. Vamos resolver o problema. A função do direito é pacificar. A função do direito é estabilizar. Essa discussão que a gente fica tendo aqui de processo, de não sei o quê, faz isso, não faz isso. Desculpem, o pau está comendo lá fora. Né? E a gente fica aqui, os juristas, nós juristas, fica aqui se discutindo a cor do artigo, se ele é rosa, se ele é azul, se ele é vermelho. Não, as pessoas elas querem diretivas claras do direito. Eu quero falar, se eu fizer esse contrato, se eu fizer isso, está certo ou está errado? Vai dar certo ou vai dar errado? O direito vem falar para você, não faz esse jeito, que eu já decidi e dá errado. Agora, um dia está de um jeito, do outro dia está do outro. A jurisprudência muda. São oscilações decisórias que, me desculpe, não contribuem para a função social do direito. E a sociedade olha para o direito e fala assim, para que eu quero esse direito? Hoje eu estou fazendo assim, amanhã eu faço do outro jeito, eu não sei o que eu faço mais. Nós temos que ter um direito. E, me desculpe, eu sou positivista, não sou keynesiano, mas sou positivista, e que é um assunto para a gente discutir depois, que tudo que fala aqui de positivismo no Brasil é subsunção. Não, o positivismo não é só subsunção, não. É a questão da própria função estabilizadora do direito que nós precisamos discutir. Perfeito. E a repercussão geral é um instrumento para isso. Se não está funcionando, não, a gente...
Não, não tenho a menor dúvida. Ulisses, eu quero te agradecer muito pelas preciosas colocações que você fez aqui. O pessoal está elogiando direto a live, está adorando as colocações que você trouxe para a gente. Então, muito obrigada pelo seu tempo, tá? Por você estar aqui com a gente. Essa live vai estar gravada, pessoal. Então, não deixe de ver de novo, de recomendar para os amigos, que eu acho que vale muito a pena. E eu queria deixar uma palavra final aí contigo. Olha, Micaela, só posso agradecer. Eu saí dos direitos constitucional, que foi o nosso curso, né, lá do nosso mestrado, e fui para onde? Fui para filosofia e teoria geral. Eu acho que nós estamos precisando de mais teoria do direito, e menos ficar conversando com a gente artigos e coisas. E eu sinto isso uma dificuldade, mesmo na área acadêmica e nas publicações. É Todo mundo verdade. quer coisa muito prática. Não leva ninguém. Eu acho que deu uma congelada agora no final, mas muito obrigada, professor Ulisses. Acho que a mensagem foi passada. A gente tem que refletir melhor o direito tributário. A gente precisa sair um pouco da caixa, começar a trazer esses conceitos de filosofia, que vai nos ajudar muito, e buscar a congruência dos institutos, né? Então, gente, um beijo grande, um ótimo dia para vocês. Obrigada por vocês terem passado o almoço de vocês conosco e até a próxima. Tchau.